Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao 6º Fórum EAD, promovido pela Secretaria de Educação à Distância da URGS, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, a Escola de Desenvolvimento dos Servidores e o Observatório de Inovação Pedagógica com Tecnologia. Eu sou Silvia Kish, sou coordenadora acadêmica da SEAD. Vou fazer a apresentação da nossa convidada e também a mediação online. Então, dando continuidade, né, essa nossa iniciativa de dar visibilidade às experiências de ensino e aprendizagem com tecnologias, né, para suportar agora tanto a educação à distância quanto o ensino remoto emergencial, nós recebemos hoje a professora Manuela Longoni de Castro, né, com a palestra EAD, Vamos Encarar o Desafio. A professora Manuela iniciou a sua jornada em educação à distância há 13 anos, ministrando a disciplina de cálculo para 600 alunos do curso de administração. A experiência dela a fez acreditar que ensinar matemática na modalidade à distância era possível. E depois de vários aperfeiçoamentos junto à SEAD, e muitas conversas entre as congrades, em 2011/2, ela inaugurou a disciplina de matemática financeira na modalidade à distância, com uma turma experimental de 120 alunos. O desempenho dos alunos na modalidade presencial e na modalidade à distância foram comparados por 3 semestres, através de provas unificadas, e validando o modelo de educação à distância aplicado. Esse estudo e a boa recepção também dos alunos, registrado através de depoimentos, conferiu o prêmio à professora, né, na categoria docente do 8º Salão de Ensino da URGS. O sucesso da disciplina no formato à distância foi tamanho a ponto de, em 2013, extinguir a demanda discente das turmas presenciais na disciplina de matemática financeira, que passou a atender cerca de 400 alunos por semestre na modalidade à distância. Então, eu passo a palavra à professora, né, para que possa trazer mais detalhes da sua experiência e as suas estratégias, né, na educação à distância. Obrigada, Silvia, é um prazer, eu estou muito feliz em poder contribuir. Eu tenho muita compaixão por todos os professores que, nesses tempos de ensino de distanciamento social, né, tem que migrar base de um dia para o outro, né, para essa modalidade, né? Mas então eu vou seguir o que eu planejei para minha palestra, né? E a minha primeira pergunta para todo mundo é: no que você acredita? O que eu quero dizer com isso? Vocês estão olhando o ensino remoto, o EAD, como uma alternativa para esses tempos de distanciamento social, nesses tempos que a gente tem essa pandemia, né, que nos assusta tanto? Ou vocês normalmente olham o ensino à distância como uma opção viável frente ao presencial? Então, esse questionamento é muito importante. Eu acho que é importante a gente abordar isso, né? Quais são as nossas crenças em função disso? O EAD, nos últimos anos, ele se expandiu muito e muitas vezes sem qualidade. Não na nossa universidade, que preza por agregar qualidade. Todo projeto EAD é sempre marcado por permeado por muita qualidade. Mas, devido a essa expansão rápida que teve o EAD, ele deixou algumas dúvidas, né? É realmente uma opção válida de qualidade? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Se vocês quiserem comentar aqui quem está aqui no WebConf, né, quiserem, no MConf, quiserem comentar e me dizer o que vocês pensam, como é que vocês associam qualidade de ensino e EAD? Vocês acham que isso são ideias disjuntas ou vocês enxergam realmente o EAD como sendo uma opção de qualidade no ensino? Estou vendo aqui algumas pessoas digitando, mas não aqui.
EAD só pode ser utilizado para ensino no 20%, vejo como uma opção de qualidade. Bom, mas então, prosseguindo, eu puxei essa frase aqui de uma apresentação de alguma capacitação da SEAD de muitos anos atrás, que diz o seguinte: o imigrante é uma frase que não é feita para EAD, né? Mas ela se aplica aos sistemas de EAD. O imigrante está lá e as pessoas não sabem exatamente o que fazer com ele. Algumas pessoas não acreditam que o imigrante tenha potencial, então ele é ignorado ou subutilizado. A nova cultura não sabe e às vezes não quer saber como explorar toda a capacidade que o imigrante tem. Então aqui eu estou vendo muitas pessoas aqui estão aqui porque realmente pensam que o EAD pode trazer qualidade, algumas pessoas têm medo que o EAD vai ser o futuro depois dessa pandemia, é uma possibilidade, mas eu não acredito que seja uma possibilidade por medo das pessoas de terem ensino presencial, mas sim porque talvez as pessoas descubram no EAD uma possibilidade de ensino com qualidade. Então, o que eu posso contar para vocês? Quando eu comecei lá, né? Então, a Silvia falou, minha primeira experiência em EAD foi em 2007, no curso que era um convênio da universidade com o Banco do Brasil. Era um curso para 600 alunos, dividido em 13 polos. Então, e a gente tinha que dar aquele curso de cálculo, não tinha outra opção. Então, muito parecido com esses tempos de pandemia, eu também iniciei o EAD, porque o EAD naquela situação era a única possibilidade, né? Assim como nos tempos atuais o ensino remoto é a única possibilidade. Mas o que eu vi daquilo lá era uma experiência, pensa bem, há 13 anos atrás, né, internet banda larga, eram 13 polos no interior do estado, não tinha banda larga, eu lembro que a gente fez uma estratégia com lives e era impossível, a gente teve que ir mudando nossas estratégias ao longo do tempo, mas o que eu descobri daquela experiência é que, de alguma maneira, funcionava, e eu comecei a trazer ideias que a gente implementou naquele curso EAD para o meu presencial, identifiquei uma disciplina que eu poderia colocar nesse formato EAD e seguir. E uma das coisas eu lembro exatamente, né? Então eu pensei, vou fazer matemática financeira, a gente podia fazer um experimento com matemática financeira à distância, escolhi matemática financeira porque a matemática financeira era uma disciplina que da matemática não é tão complicada, e a maior dificuldade dos alunos era justamente estar presente na aula, porque o perfil dos alunos, a maioria dos alunos trabalhava, o horário da disciplina era ou das 7h30 às 9 da manhã, atrapalhava a rotina de trabalho dos alunos, ou às 6h30 também atrapalhava a rotina dos alunos, era difícil chegar na aula às 6h30, ou às 8h30 da noite, que também é um horário complicado, né? A maioria já está muito cansada, trabalhou o dia inteiro, vai ter aula às 8h30 da noite, é complicado. Então, fazia sentido fazer matemática financeira à distância por essa motivação. E eu lembro muito claramente que eu participei pedi, então, auxílio para a SEAD, né, num desses editais que tem, pedindo monitores, bolsistas, né, para preparar o material. E eu ainda enxergava o EAD de uma possibilidade de fazer mais com menos, né? E como naquela época o departamento ele vinha sofreu uma queda brusca do número de professores substitutos, eu estava ainda enxergando o EAD como uma maneira de fazer mais com menos professores. E eu coloquei, não nessas palavras, mas em outras palavras, que um dos objetivos do meu projeto EAD era esse. E, óbvio, o meu projeto foi negado. Hoje eu digo óbvio, mas na época não era óbvio. Então, eu, né, querendo fazer as coisas darem certo e sempre muito focada em aprender mais e evoluir mais, fui até a SEAD para saber o que tinha de errado com a minha proposta, no que eu podia melhorar. E daí, no momento que quem me atendeu viu aquilo ali, disse, esse aqui é o problema. A tua proposta, ela tem o objetivo principal, reduzir o número de professores na disciplina. E a gente não pode apoiar uma coisa que... A gente só vai apoiar um projeto em que esteja claro que o objetivo é agregar qualidade. Bom, daí aquilo ali foi, digamos, um despertar para mim, né? Eu pensei, EAD é mais do que eu estou pensando. E eu comecei a fazer as capacitações, então, e hoje estamos aqui, com outra visão sobre EAD. Então, aqui eu tenho
talvez alguns estejam olhando o EAD agora e ainda apareça novidade e tenham essa dúvida sobre qualidade, sobre como é, e esse é um assunto que já está batido, de certa forma. Já houveram muitas pesquisas comparando EAD e presencial. Eu já fiz esse comparativo também na minha disciplina, como a Silvia falou, né? Eu comecei validando a minha disciplina comparando alunos do EAD e do presencial, e eu observei que os alunos do EAD, se submetidos ao mesmo exame, se saíam melhor que os alunos do presencial, e o MEC também observou isso, né? Quando ele compara cursos que têm tantos alunos do presencial como alunos à distância, ele compara, ele vê que os alunos, na maioria dos casos, os alunos da modalidade à distância tendem a se sair melhor. Então, realmente, não existe não é fato que EAD não é sinônimo de, não possa vir a ser sinônimo de qualidade no caso do que quantos alunos aprendem, qualidade medida sobre o nível de aprendizagem dos alunos. E uma pergunta que eu faço, né? Muita gente rechaça o EAD, acha que não é opção, mas quando vocês estão dando aula, né? Então, a maioria daqui é professores, né? Quando vocês estão dando aula, quantos dos alunos de vocês, aquela aula lá para disciplina de serviço, que tem 60, 70 alunos numa turma, quantos alunos estão lá de corpo e mente presentes? Quão comum é a gente estar dando aula e ver que os alunos, eles não estão ali, né? Que eles estão ali acompanhando a aula, talvez por obrigação da presença, talvez para se sentir bem consigo mesmo, né? De estar fazendo sua obrigação, e estão lá nos seus smartphones. Às vezes a gente vê aluno com fone de ouvido, né? Ou seja, eles não estão nem te ouvindo, nem te olhando, nem te ouvindo. E tem, sim, claro que sempre tem alguns que estão ali focados naquele momento. Mas será que o nosso ensino não é AD há muito tempo? Eu, no caso, eu sou aluna, né? Recentemente eu resolvi voltar para a graduação. Eu sou aluna do curso de Astrofísica aqui na universidade e eu também sou professora. E eu confesso que, para mim, na vida agitada que a gente tem, eu sou mãe, eu tenho várias coisas para dar conta, nem sempre é fácil tu chegar na aula naquele momento, naquele horário marcado, e estar disposto com a mente aberta para conseguir né, ficar realmente imersa ali e aproveitar o momento aquele momento de aula da melhor maneira possível, né? Então, se a gente for pensar, na maioria dos casos, o nosso ensino, de certa forma, ele já é à distância, porque o aluno muitas vezes opta por mergulhar naquele conhecimento num momento posterior à aula, né? Nem sempre ele utiliza aquele momento de aula para adquirir o conhecimento. Bom, e se a gente observa isso, né, que os alunos muitas vezes não estão usando aquele momento de aula presencial para adquirir o conhecimento, que eles deixam para estudar no momento posterior, por 1001 razões. Do que a gente tem medo, né? Qual que seria o medo em relação ao EAD? Cada um é cada um, né? Então eu não tenho como saber por todos, mas o que eu posso saber, o que eu sei, é que o presencial a gente aprendeu, nós, como professores, um dia fomos alunos, a gente adquiriu conhecimento num modelo presencial. A gente sempre deu aula num modelo presencial. Aquela ali é a nossa zona de conforto. A sala de aula, o ambiente da aula presencial é a nossa zona de conforto. E sempre quando a gente tenta fazer algo diferente, surgem medos, né? Mas, por outro lado, não tem outra maneira da gente crescer e evoluir, né? Isso se aplica a várias áreas da vida, mas não tem outra maneira da gente crescer e evoluir se não for tentando vencer, sair dessa zona de conforto, sair dessa zona de medo, entrar numa zona de aprendizado, para então o crescimento. E quando eu sou muito grata por ter feito essa escolha há 13 anos atrás, porque eu posso dizer com máxima certeza que eu fui, como muitos professores da URGS, né, a minha formação básica é pesquisa, a minha formação básica é bacharelado em matemática, né? Eu não fui treinada para ser professora. E no presencial, por ser a minha zona de conforto, por eu ter aprendido coisas no presencial, eu nunca precisei buscar conhecimento sobre ensino, sobre didática,
para dar aula no presencial, mas quando eu mergulhei no EAD, aí eu precisei. Então, o EAD me fez crescer muito mais como professora do que o presencial, e eu sou muito grata por isso. Bom, então, por que investir no EAD? Né? Alguém falou aqui dos modelos híbridos, eu vou guardar essa pergunta porque isso é uma coisa que realmente eu testei e é interessante. É interessante, mas é menos importante do que a gente imagina que seria, né? Mas então, por que investir no EAD? Então, como eu falei, eu como professora cresci muito, e isso é uma coisa que o EAD investir no EAD é algo que faz tanto alunos como professores crescerem. Então, se falam muito dos benefícios para o aluno dentro do EAD, mas nem sempre se fala do quanto os professores também crescem quando investem nisso. Então, algumas habilidades que a gente desenvolve, tanto o professor como o aluno, né? Então, organização. Eu acho que organização para o aluno é meio básico. Quem é pai, quem é mãe, está vendo seus filhos no homeschooling, percebem, né, quanto a criança tem que aprender uma noção de organização, de autodisciplina, a questão para os professores também, porque tu se organizar num modelo que é EAD, organizar teu material, organizar teus alunos, organizar o atendimento dos alunos, organizar o teu próprio horário de trabalho, também é uma outra coisa, tu não tem mais aquele horário fixo, né? O presencial, de certa forma, ele resolve muitas coisas num período curto de tempo. A versatilidade de lidar com os problemas, como eu falei na minha primeira experiência, eu lembro que a gente tinha pensado um esquema que acho que é a ideia mais natural quando a gente tem que fazer AD de uma hora para outra, é pensar em lives, né? Pensar em aulas ao vivo. Aqui a gente vai falar muito sobre isso, se isso é uma boa ideia, discutir se isso é uma boa ideia, se isso não é uma boa ideia, e daí naquela situação não tinha como fazer, então tu tem que se virar nos 30 para achar outras formas. Aqui eu coloquei também gentileza, talvez não seja tão óbvio, mas quando a gente está no EAD, a zona de conforto de todo mundo, tanto aluno quanto professor, é o presencial. Quando tu puxa alguém para fora da zona de conforto, né, a gente tem uma resistência, a gente sofre uma resistência. E o professor que quando tenta fazer materiais para EAD, é difícil fazer um material EAD. Não é fácil fazer um material EAD. A gente não percebe o quantas oportunidades quando a gente está numa aula presencial e a gente desliza em alguma coisa, eu sou professora de matemática, erra uma conta no quadro, fala alguma coisa trocada, a gente corrige na hora e fica tudo bem. Mas no EAD tu fala, se tu prepara o material e tu comete aquele erro ali e, enfim, gera toda uma situação e às vezes a gente, para resolver esses problemas, né, a gente precisa desenvolver toda uma maneira, uma forma diferente de tratar o aluno, de receber as críticas do aluno. O aluno se sente mais empoderado para criticar o professor no EAD, não sei porque, psicologia talvez explique. Então, são várias coisas e a gente tem que aprender a cooperar junto com o aluno para ter um curso melhor, aceitar a cooperação do aluno, cooperar no aprendizado do aluno, autoconhecimento para saber o que é capaz, o que a gente consegue fazer de material, o que a gente não consegue. Né? No caso do aluno, a proatividade, sim, o EAD exige que o aluno seja mais proativo, né? A criatividade para tentar compreender as coisas da sua forma. Então, realmente, o EAD, ele nesse aspecto, e se a gente for pensar que, além de profissionais e técnicos, a gente está formando, acima de tudo, pessoas, né? São habilidades que são extremamente importantes para a nossa vida, não importa qual a profissão, não importa nem se a gente vai seguir aquela profissão, são habilidades que são extremamente importantes. Então, tá. Então, nesse momento, acho que eu já apresentei razões o suficiente porque a gente investir na EAD, né? Então, digamos que você é novo nisso ou você está nessa do ensino remoto, tá, mas tudo bem. Então, vamos lá, bora fazer EAD. Como é que eu faço? Por onde eu começo? Então, eu acho que o primeiro passo é tu escolher uma plataforma. Isso, idealmente, se é a tua primeira experiência, só uma plataforma.
E por que eu diria só uma plataforma? A plataforma, ela envolve muitas coisas, né? Então, a plataforma, ela vem a substituir a sala de aula, tá? Então, imaginem, se coloquem no lugar do aluno. Imaginem se vocês tivessem aula cada dia numa sala de aula e tu não soubesse para onde ir, que tu tem que ter a aula. Cada dia numa sala, cada dia num local, num campus. Ia trazer uma complicação, né? Porque lembrem, o aluno, ele também está fora da zona de conforto dele quando ele entra no EAD, né? Ele não está na zona de conforto dele. Então, tu ter uma única plataforma, de certa forma, tu investir em criar essa nova zona de conforto para o aluno e para ti também, né? Para o professor também. Então, é criar uma nova zona de conforto, ele sabe, eu tenho que entrar nessa plataforma e a partir dessa plataforma eu vou saber o que fazer. E a plataforma, ela envolve muitas coisas, a administração dos alunos. Então, por exemplo, aqui na universidade, na URGS, a URGS investiu muito no Moodle, né? Tu entra no portal do servidor, tu pede para abrir tua turma no Moodle e automaticamente todos os seus alunos estão cadastrados no Moodle, né? Nenhuma outra plataforma externa vai oferecer a mesma facilidade de cadastro dos alunos, de controle dos alunos. Daí tu tá lá no Moodle, tu clica no nome do aluno, tu sabe que curso ele é, tu sabe várias informações dele, tu tem contato direto com o aluno, né? Em termos de comunicação, o Moodle ele tem opções que são privadas, tem a troca de mensagens privada, que é uma coisa importante, tu poder trocar mensagens com os alunos de uma forma organizada, com registro de conversas, né? Também tem a opção de mensagens gerais, de recados, de fórum. Então, ela é uma plataforma muito, muito completa, o Moodle, né? E uma coisa que sobre comunicação, e-mail, né? Muitos professores, muita gente está habituado a utilizar e-mail como uma forma de comunicação com os alunos. Quando a gente migra para EAD, principalmente se a gente tem uma turma um pouquinho mais substancial, se tu tem até 10 alunos, ok, talvez com o e-mail tu consiga se organizar. Não vai se organizar tão bem como no Moodle, por exemplo, com o sistema de mensagens do Moodle. Mas quando a gente tem um pouquinho mais de alunos, no caso eu tenho 400 alunos a cada semestre, e às vezes de um semestre para o outro tem pendências de casos de alunos. Se eu fosse usar e-mail para me comunicar com meus alunos, eu nunca conseguiria me organizar bem o suficiente. Então, o que eu gosto muito no Moodle, no sistema de mensagens, é que ele funciona tipo como um WhatsApp, né? Eu tenho um aluno, quando eu clico no nome do aluno, vou para o sistema de mensagens, eu tenho ali todas as conversas que eu fiz com ele desde... Muitas vezes os alunos repetem, né? Desde a primeira vez que ele cursou a disciplina comigo até aquele semestre. Então, eu sei, esse aluno é aquele problema que tem esse problema, que é sabatista, que não tem calculadora. Então, eu consigo atender o aluno melhor, tendo um registro das conversas. E no presencial, a gente usa o momento de aula também para se comunicar aos alunos. E a gente tem a questão visual, né? O aluno vem um dia, te reporta um problema e tu, de alguma maneira, o teu cérebro memoriza aquele rostinho, que ele às vezes não memoriza tão bem o nome, mas memoriza o rostinho, né? Quando o aluno vier de novo, tu já faz a ligação automática, esse é o aluno que tem tá nessa e nessa situação, que me pediu auxílio, dúvidas sobre isso, isso e isso. Tu tem que, de alguma maneira, quando tu ensina a aula à distância, a criar formas de substituir esse contato visual que tu não vai ter, né? A gente acaba se ligando mais aos nomes do que às faces do EAD. Eu acho, na verdade, isso que eu acho que se tem um lado ruim do EAD é que realmente o contato presencial humano com o aluno não ocorre. Tu tem toda uma forma de abraçar o aluno e atender o aluno de outras formas, né? Mas essa questão, eu não gosto, isso é uma coisa que me incomoda, de não conhecer meus alunos pessoalmente, não saber o rosto deles, encontrar eles na rua e eles não me reconhecerem e eu não reconhecer a eles. Mas, enfim. Então, eu acho que a escolha da plataforma é um ponto crucial. Então, para quem está na universidade, pensando em familiaridade, porque talvez vocês nunca usaram o Moodle, mas os alunos, os de vocês que já fizeram outras disciplinas, certamente usaram. Então, essa é uma plataforma que é familiar para eles, e familiaridade é importante. Né? E para quem é de fora da universidade, né, caso a sua instituição não tenha investido em nenhuma plataforma, algo que está sobressaindo muito, né, que está dominando o mundo é o Google, né? E a gente tem aí o Google Sala de Aula, que integra tudo, integra Google Docs, integra
integra Google Planilhas, Google Slides, enfim, o Google Drive para organizar os arquivos. Então, é uma plataforma que é bastante interessante para quem não tem, para quem está naquela situação de uma instituição que não tem uma escolha definitiva, né? Não fez um investimento definitivo em uma plataforma. Então, a escolha da plataforma é bastante importante. Então, aqui é o título que eu coloquei quando eu preparei a palestra, né? Quando me foi perguntado sobre quais seriam os tópicos da palestra, preparando o material sem repetir os erros do presencial. Mas eu preferia dizer estratégias de ensino sem repetir os erros do presencial, porque não é apenas preparar o material, é tu ter uma estratégia de ensino. Então, uma coisa importante é a gente tentar, a gente vai se inspirar no que é como a gente ensina as coisas no presencial, como a gente aprendeu as coisas no presencial, mas é importante a gente abrir a mente, tá, mas agora é outro esquema, como que eu posso envolver o aluno nisso? Então, fazer AD não é fazer a mesma coisa que a gente faz no presencial. Então, a ideia não é a ideia de fazer uma live, né, de tu filmar uma aula que seria exatamente a mesma aula que tu daria no presencial, em geral, não é a melhor estratégia, né? E eu vou explicar várias vezes e dar várias razões para isso. EAD vai além disso. Então, a gente se inspira. Então, a ideia é a gente sair um pouco do que é o presencial e abrir nossa mente para outras possibilidades. Tá, mas tudo tem uma medida, né? Porque às vezes a gente fica pensando, ia ser muito legal, a gente começa a sonhar demais, né? Ia ser legal, de repente o aluno tem aquela animação, e daí a gente pensa na animação, e daí ele clica aqui, faz plim, faz plot, mostra a resposta, e abre outro slide, e faz um vídeo maravilhoso, e a gente começa a pensar demais, isso ia ser muito legal. Só que a verdade é que a gente não é treinado para isso, né? A maioria de nós não é treinado para elaborar esses materiais. Então, aí, primeiro olhem, pensem como seria o ideal, mas para se inspirar, sem pirar. Porque o que a gente corre, o risco por não ser treinado para fazer esses materiais, é criar uma expectativa muito grande de algo e acabar com um monstrinho de 7 cabeças, que não é nada daquilo que a gente esperava e não vai dar o retorno em termos de aprendizagem do aluno que a gente esperava. Então, inspire-se. E daí aqui é muito complicado, porque eu imagino aqui que eu tenho professores de várias áreas. Se vocês quiserem me colocar aqui de que área que vocês são, né? Eu sou da matemática e também sou aluna da física. Eu não sei que áreas que vocês são, eu tenho curiosidade de saber. Mas aqui, se inspirar, farmácia, saúde, biotecnologia, enfermagem, olha só, química, engenharia, ótimo. É muito difícil para mim falar, inspire-se, como vocês vão se inspirar. O que eu posso falar é como eu me inspirei, né? Quando eu criei o meu material, eu busquei uma inspiração. E o que é na matemática financeira? Basicamente é a solução de problemas, né? Então, tu tem um problema, tu tem um enunciado, tu tem que resolver aquele problema ali. Acho que vários problemas na engenharia, que a gente falou engenharia, química, várias situações também é isso, né? Então, eu me inspirei, então vou colocar aqui a minha inspiração. Mas o ideal é que cada um examine como aprendeu aquele conteúdo e quais foram os materiais, quais foram as estratégias que o professor utilizou que melhor funcionaram para vocês. E tentar adaptar elas de alguma maneira, usar isso como, não adaptar, mas usar isso como inspiração para criar os materiais de vocês. Então, no meu caso, eu me inspirei num livro que é de 1940 e poucos, a primeira versão dele, que era em inglês, que é A Arte de Resolver Problemas, do Polia. Então, esse livro, é um livro maravilhoso para qualquer pessoa, eu acho, né? Independente de matemática. Ele coloca a solução de qualquer problema em 4 passos. E se vocês pensarem nos 4 passos, são 4 passos que qualquer problema da vida realmente é isso, né? Primeiro passo é compreender o problema. Segundo passo é elaborar um plano para resolver o problema. Terceiro passo é executar esse plano. E, por fim, revisar o que você fez. Eu poderia ter feito de um jeito melhor, caso esse problema volte a ocorrer. Eu posso melhorar essa solução. E sempre com muita ênfase em entender o problema. Sempre tendo a visão de que, para o aluno, nem sempre é fácil compreender qual o problema, né? Então, dentro do livro, ele explora também
como que a gente pode ajudar o aluno na compreensão do problema. Então, sempre focar muito bem na compreensão do problema e sabendo que quando a gente compreende o problema muito bem, é mais fácil da gente obter formas de resolver o problema. Esse livro eu recomendo ele para qualquer pessoa. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre lives, né? Que nem eu falei, a maioria das pessoas que estão migrando para esse ensino remoto, a primeira coisa que pensa, bom, eu dava uma aula de 2 horas, então eu vou gravar eu dando aula por 2 horas, né? Digamos assim, é o mais natural, é o mais que seria, né? Mas não é a melhor ideia. E daí aqui eu vou citar uma frase do meu filho, o Luca, 9 anos, eu tenho 2 filhos, o Luca de 9 anos, a Felícia de 11 anos. E um dia ele me disse assim, nesses tempos de ensino remoto, né, mamãe, eu não gosto quando a professora faz live. E eu perguntei, mas por que, meu filho, não é legal ver a professora, ver os colegas? E daí ele me disse assim, mamãe, a professora fica explicando as atividades, e quando eu já entendi o que é para fazer, isso é muito chato, porque ela explica demais. E, além disso, ela não me dá tempo para descobrir as respostas. Ela dá as respostas antes que eu pense nas respostas, e isso tudo me irrita muito. E eu vejo também a questão das lives, né? É sempre... E a gente tem que ter compaixão com essas professoras, né? Elas não foram treinadas para isso, mas às vezes, agora está começando a se estabelecer uma rotina, mas no início era cada dia aula num lugar, e aqui e ali, era tudo muito complicado, enfim. O meu filho a sapiência do meu filho é algo. Mas então tá. Antes da gente continuar a pensar no EAD, vamos pensar em tudo como é que o presencial funciona. Porque por ser uma coisa que é muito automática para todo mundo, a gente não pensa o suficiente como o presencial funciona. E acho que isso é importante para a gente tentar não transpor os erros, que não são erros do presencial, porque é assim que o sistema funciona, né? Mas não, por que nem sempre é uma boa ideia fazer a live de 2 horas, assim como tu daria aula de 2 horas? Então, o presencial, ele é um sistema compacto, né? Tu precisa um horário marcado e um local marcado para ele funcionar, por óbvio. Essa é a logística do sistema. Tu tem que ter uma hora marcada e um local marcado, tá? Tu vai usar aquele período, em geral, na maioria das vezes, né? Claro que os professores têm atendimento extra classe, mas na maioria das vezes, acho que 90% dos casos, aquele é o horário que o professor se comunica, é o único horário que o professor tem comunicação com os alunos, né? Ali ele usa para passar os recados, para falar da data da prova, para passar o conteúdo, para atender as particularidades de cada aluno, às vezes no início, às vezes no fim da aula. Então, ele usa aquele horário para tudo. E aquele é o único momento, mais e mais os professores estão usando as plataformas, né? Mas muitos ainda não usam. Eu vejo isso pela minha experiência como aluna em astrofísica. Muitos professores ainda não usam as plataformas de ensino EAD para postar materiais e tal. Alguns usam e isso é excelente, mas alguns não usam. Então, aquele momento de aula presencial é o momento em que tu tem que passar todo o conteúdo, né? E tu tem que passar todo o conteúdo e da tua experiência tu já sabe onde os alunos vão ter dúvida. Então, tu acaba repetindo o conteúdo muitas vezes. Eu, por exemplo, aqui estou sendo muito repetitiva, porque eu estou no modo da aula presencial aqui. Estou falando ao vivo, estou no meu modo presencial, digamos, não estou no meu modo EAD. Então, a gente tende a ser muito repetitivo para ter certeza que aquela informação vai ser observada. E quantas vezes tu está assistindo uma aula, né? Eu, como aluna, vejo muito isso. E o professor fala uma coisa, ele fala com a máxima clareza possível, mas como os alunos, eles estão... Porque cada um tem sua velocidade de processamento de informação. Então, tem alunos que estão copiando a matéria ali com todo cuidado, e usando várias cores e tal, e demoram mais para chegar para pensar naquilo ali. Tem alunos que só copiam, não pensam no que o professor está falando. E, às vezes, a gente vê o professor fala uma coisa. Passa 2 minutos, alguém pergunta sobre aquilo que o professor falou. Passa 5 minutos, um outro aluno, às vezes, faz exatamente, e eu não estou brincando, é exatamente a mesma pergunta. E aí o professor responde de novo, né? E isso é comum no presencial.
Então, tem várias coisas no presencial que são típicas do presencial e que deveriam e que não tem por que ser transportadas no EAD. Também tem as piadas que os professores contam, e quando a gente conta uma piada, né, presencialmente, a gente tem nossos trejeitos, a gente tem o nosso tom de voz, a gente tem a reação das pessoas para saber se está agradando ou não está agradando. Então, às vezes, contar uma piada presencialmente é uma coisa que pode ser divertida, né? E a gente faz isso também. Enfim, tem várias coisas que são típicas do presencial. E algumas coisas deveriam ficar só no presencial. Então, por exemplo, fazer piada. Fazer uma piada numa aula ao vivo, onde tu tem como ver a reação dos alunos, como tu tem como mudar teu tom de voz para dar graça à coisa, teus olhares, teus trejeitos, pode ser uma coisa muito legal. Mas se tu for, por exemplo, escrever uma piada ou fazer uma ironia num fórum, não é legal. Pode ser, o risco de ser mal interpretado é muito grande, né? E se tu for gravar um vídeo, fazer uma piada, tu tem que pensar muito bem, talvez até funcione, né? Mas se tu se coloca no lugar do aluno, tu tá ali para aprender, se tu for se alongar muito numa piada, num vídeo, né? Nesse mundo, e a questão do EAD, do mundo digital, exige mais objetividade, né? Será que aquela piada, será que o aluno vai gostar? Poxa, eu quero ir direto para o conteúdo, não quero ouvir piada, né? E será que tu quer mesmo ter uma piada tua gravada em vídeo para ser replicada e distribuída? Então, fazer piada é uma coisa que pensem bem antes de incluir isso nos seus vídeos e nos seus materiais, e ironias também. Repetir. A maioria dos materiais ou são vídeos que estão gravados, então se o aluno quiser ver aquela informação de novo, ele dá replay daquilo ali, ou são materiais que estão ali escritos, digitalizados, se ele quiser, ele lê de novo. Então, não tem por que tu repetir nada. Overload. Bom, no presencial, o professor só tem aquele momento para passar conteúdo para o aluno, né? E o aluno, então, ele às vezes faz um overload de informações, porque ele tem que vencer a súmula, porque ele tem que vencer os conteúdos, porque ele tem que, enfim. Então, existe um overload de informações. Às vezes, as aulas, eu vejo isso como aluna, né, e também como professora. Às vezes, a gente tem que passar muito conteúdo e não consegue dar tempo para os alunos absorverem aquilo ali. No EAD não tem por que tu fazer isso. Tu sempre tem uma maneira melhor de dividir o conteúdo em pedacinhos para que os alunos absorvam de forma melhor. E uma coisa que é gozada, mas que é coisa do presencial, é não cobrar presença. E quando eu falo não cobrar presença, não é simplesmente não passar chamada, não fazer chamada oral, ou, né, não passar uma lista para os alunos assinarem. Não estou falando só disso, eu estou falando não cobrar presença, de não cobrar presença, de permitir. O que tu vai fazer também, né? De permitir que os alunos estejam ali sem estar ali, sem estar presentes. Né? E essa é uma coisa que é muito comum no presencial. FF, por exemplo, quantas vezes eu ouvi o professor falar, se tu não quiser vir na aula, tudo bem. Tu não é a regra da universidade, exige 75% de presença nas aulas. Mas quantas vezes a gente ouviu o professor, não, se não quiser vir na aula, tudo bem, pode estudar por ti. Mas se tu rodar, eu vou te dar FF. Quantas vezes os professores passam listas de chamada, mas não olham aquilo ali? Consideram apenas o aproveitamento do aluno nas provas. E já num curso EAD, isso não é legal. Tem que se cobrar presença. E tem que se cobrar presença por atividades. Não é presença simplesmente loguei na plataforma. Isso seria repetir o mesmo erro do presencial, né? Simplesmente logar na plataforma, simplesmente assistir, logar no vídeo, naquele horário. Isso seria a mesma coisa que fazer chamada e permitir que o aluno não participasse daquele momento efetivamente. Então, essas coisas são coisas que a gente tem que refletir e deixar para o presencial, não trazer, a gente não precisa trazer as falhas do presencial para o EAD. Bom, daí nesses tempos de ensino remoto emergencial, né? Será que ter um horário marcado funciona? Eu sempre olho ali, né, da questão do presencial, por que os alunos às vezes não estão de mente presentes, né? E eu também, como aluna, muitas vezes fui na aula por ir na aula, por alívio de consciência, mas nem sempre eu tinha cabeça para estar na aula com a mente presente por várias e várias razões.
Então, será que é realmente uma expectativa realística pensar que todos os alunos naquele horário marcado, todos os alunos daquela disciplina vão estar realmente com a mente disponível para absorver aquele conteúdo? Será que o que a gente vê dos alunos não estarem presentes já não é um reflexo disso, que isso não funciona? E se a gente está nesse mundo digitalizado, que a gente pode ter os materiais gravados, será que faz sentido transportar isso para um EAD? E, que nem eu falei, uma live de 2 horas, né? Não vou fazer, tenho que fazer o ensino remoto, então vou substituir a minha aula presencial por uma live de mesmo comprimento. Mas será que isso tem sentido? Né? Se a gente não repetisse nada, se a gente não contasse nenhuma piada, se a gente não fosse interrompido, né? Os alunos têm que nos interromper para esclarecer suas dúvidas no presencial, porque esse é o único momento que eles têm para esclarecer as dúvidas deles. Quanto tempo demoraria a nossa aula? Né? Vamos guardar esse número. Qualquer vídeo que a gente vai fazer para substituir qualquer conteúdo do presencial não deveria passar desse comprimento. Então, como eu falei antes, né, o presencial, ele é um momento também de atendimento do aluno. E o EAD, ele te dá outras possibilidades de atender o aluno. Então, a gente não precisa juntar o momento de passar conteúdo com o momento de atender o aluno. Agora, a outra pergunta, bom, mas vocês podem estar pensando, mas é bom ter a live, porque os alunos podem encaminhar as dúvidas deles ali, se eles têm alguma dúvida, eles já resolvem na hora. Então, o professor falou, não entendi, já respondeu. E daí, às vezes, muitas vezes tem live para responder dúvidas, né? Se vocês forem pensar, aula de dúvidas, existem 2 tipos de alunos que vão em aulas de dúvidas. O aluno que tem alguma dúvida, e daí ele vai lá e pede a dúvida dele e fica ali para pescar as dúvidas dos outros. E o aluno que não tem nenhuma dúvida, e ele não sabe, nem começou a estudar ainda, e ele está ali só para pescar as dúvidas dos outros, e enfim. Será que no EAD isso faz sentido? Se tu tem uma única dúvida, não faz mais sentido tu encaminhar aquela dúvida direto para o professor e o professor fazer algum material? Provavelmente, os alunos sempre têm as mesmas dúvidas. Eu acho que a experiência de todo mundo no ensino presencial é essa, os alunos sempre têm as mesmas dúvidas, né? É muito raro um aluno ter uma dúvida original, assim, isso nunca me foi perguntado. Acontece, mas é raro. Então, não faz mais sentido o aluno encaminhar a dúvida ao professor e o professor fazer um material para responder aquela dúvida, que possa ser visualizado por todos os alunos da disciplina? Será que não faz mais sentido isso? Né? Então, talvez essa não seja uma ideia tão boa assim. Isso é uma ideia que funciona no presencial, porque o esquema funciona assim, né? E essa é uma coisa que é fundamental, né? O atendimento ao aluno é muito importante. Eu acho que o atendimento ao aluno é mais importante no EAD do que no presencial. O atendimento ao aluno é uma coisa fundamental, e tem 2 formas, eu não quero entrar aqui nas terminologias, mas tem 2 formas de atender o aluno no EAD, que seria uma forma síncrona, que é através de chats e lives, e uma forma assíncrona, com fóruns, mensagens e e-mail. E um bom atendimento, uma boa estratégia de atendimento ao aluno deve envolver as 2 possibilidades. Então, lives são necessárias de vez em quando, né? Ter chats é necessário de vez em quando. Mas esse momento não precisa coincidir com o momento que tu passa o conteúdo ao aluno. Então, por exemplo, é mais interessante, tem uma opção, né? Tu faz um vídeo de conteúdo, tu faz o vídeo gravado de conteúdo e tu pode marcar enxutinho ali, o objetivo, e tu marca um horário para assistir aquele vídeo com os alunos, é o que se chama Watch Party. Tu marca um horário para assistir aquele vídeo com os alunos, e daí ali os alunos podem ficar focados no conteúdo, com a garantia que aquele material vai estar gravado ali, e tu pode focar nas dúvidas dos alunos, porque, por exemplo, aqui vocês estão escrevendo uma limitação de tempo aqui, né? Então, é bom, no EAD existe essa vantagem, a gente pode separar esses momentos, atendimento do aluno, atendimento de dúvidas, passar conteúdo para o aluno, são 2 momentos diferentes.
isso é uma coisa, esses momentos eles são o mesmo no presencial, mas no EAD eles não precisam ser o mesmo, a gente pode organizar melhor esses momentos. Então, a ideia, então, continuando, eu acho que eu vou falar isso várias vezes, né? Então, a ideia de fazer, se tu tem uma aula de 2 horas, substituir isso por uma live de 2 horas ou um vídeo de 2 horas, isso não é uma boa ideia. Isso, se os nossos alunos já dormem na nossa aula presencial, se os nossos alunos já perdem o foco na nossa aula presencial, sob a tua vigília, imagina eles fazendo isso online. Tu vai perder o aluno muito rapidamente. Então, o que eu considero ideal é a gente fazer materiais objetivos e guardar esse tempo, guardar a sobra desse tempo para atender alunos. Né? Isso que é o ideal. Quanto mais tempo a gente reserva para atender os alunos com rapidez, com agilidade, né, com eficiência, é melhor. Né? Então, a ideia das lives, eu recomendo a cada um de vocês que reflitam sobre essa estratégia. Bom, materiais em geral, então. Qual seria a ideia? A ideia é sempre objetividade, tá? Então, relevância e objetividade. Então, o que teria que ter numa estratégia de ensino à distância? O que seriam os elementos básicos, tá? Que eu considero numa estratégia de ensino à distância, para qualquer área do conhecimento. Então, os elementos que eu considero básicos para qualquer estratégia de ensino é inspiração. Tu tem que inspirar os alunos de alguma maneira, explicar por que estudar aquilo é importante, por que aquilo é importante para a formação deles, né? Tem que inspirar os alunos de alguma forma. Relevância. Tu tem que explicar, tem que deixar claro qual que é a relevância daquele conteúdo para a formação do aluno, né? Por que aquilo é irrelevante. Objetividade, né? Selecionar materiais objetivos. Não indicar um livro inteiro para o aluno, indicar trechos daquele livro, a não ser que todo o livro seja importante. Sem desafio, o desafio é a melhor fonte de evolução, né? Então, a gente tem que buscar desafiar os alunos. E treino, e aqui eu falo treino de forma geral, mas dependendo da área de conhecimento, pode ser treino, pode ser aprofundamento de ideias, né? Enfim, várias coisas, mas o treino é importante. Então, esses 5 aspectos, toda a estratégia AD, qualquer área de conhecimento, eu penso que são os fundamentais. Inspiração, separar, olhar a relevância dos conteúdos, né? Sempre destacar a relevância dos conteúdos, passar o material com a máxima objetividade possível, desafiar os alunos, né? Seja fazendo atividades para que eles pontuem o máximo nas atividades, para eles mesmos gravar um vídeo sobre o que aprenderam. Então, existem várias maneiras, né? Fazer um mapa mental da aula que tu expôs, dos conteúdos que tu expôs num vídeo, né? Um resumão, dar possibilidades que o aluno treine suas capacidades e suas habilidades. Esses são os 5 pontos que eu acho que são essenciais. Aqui alguém está perguntando, será ensino remoto ou disciplina AD? Tem muita diferença, né? Pois é, acho que isso a gente vai ter que... A gente conversa aqui no final, mas o que eu vejo do ensino remoto e do ensino EAD, a gente vai gastar, para migrar para esse sistema, para fazer o ensino remoto ou para fazer o EAD, a gente vai ter que gastar um pouco da nossa energia mental para fazer alguma coisa. Então, a minha ideia aqui é, já que a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, vamos buscar sair da zona de conforto de uma maneira que tenha mais eficiência para auxiliar melhor o processo de aprendizagem do aluno, tá? Então, aqui, fazendo vídeos que valem a pena. Então, como eu falei, sem repetição, sem contar piada e sem ser interrompido, vocês demoram 20 minutos para expor o que numa aula de 2 horas vocês demorariam, o que vocês exporiam numa aula normal de 2 horas, então não tem por que fazer vídeos de mais de 2 horas, né? Então, mais de 20 minutos, desculpe. Então, coisas que vocês devem pensar nos vídeos, na hora dos vídeos. Será que o ideal, digamos que vocês concluíram que para passar aquele conteúdo para o aluno, vocês precisam 20 minutos. Será que o ideal é fazer um vídeo de 20 minutos? Ou será que o ideal seria fazer vários vídeos, digamos, de 5 minutos?
E daí aqui eu convido vocês para pensarem em vocês, quando vocês estão tentando aprender. Eu sou muito curiosa, então eu estou toda hora tentando aprender coisas pela internet e por vídeos, né? Então, convido vocês a pensarem na experiência de vocês. Como que vocês recebem vídeos de mais de 5, 10 minutos, né? Se vocês não estão muito interessados naquilo, porque vamos combinar. Sim, gerar motivação nos alunos nem sempre é fácil, né? Os nossos alunos, principalmente na URGS, eles têm um perfil muito jovem, nem sempre eles sabem o que querem. Então, ter alunos motivados nem sempre é fácil. Quando tu vê um vídeo que é 30 minutos, 40 minutos, tu liga o vídeo, tu já não está muito instigado por aquilo ali, é uma obrigação que tu está fazendo, já fica meio difícil de seguir o vídeo até o fim. Agora, não importa o quanto tu esteja interessado naquilo ali, tu sabe o que tem que fazer, e tu vê um videozinho ali de 5 minutos, tu vai ver aquele vídeo de 5 minutos. E se o vídeo for bom e te instigar e tiver ferramentas dentro daquele vídeo para te ver o próximo vídeo, tu vai ver mais um vídeo de 5 minutos. E quando tu viu vários vídeos de 5 minutos e cobriu todo o material de uma maneira que é muito mais divertida, muito mais dinâmica, né? E que dá muito mais possibilidade, muito mais objetiva também, porque tu faz o vídeo, eu vou falar sobre isso nesse vídeo, sobre isso naquele vídeo. Então, é um material também que favorece os alunos depois, quando eles têm dúvidas sobre aquele material, de ir direto aonde eles ficaram com dúvida, de revisar aquele material direto no ponto. É complicado num vídeo de 1 hora, de meia hora, eu lembro que falou isso no vídeo. Então, é complicado procurar no vídeo o momento que o professor abordou aquele assunto, quando o vídeo é muito longo. Então, por isso que eu sou muito fã dos vídeos curtos. Daí outras coisas, vocês querem, qual que é a melhor maneira? E daí aqui alô. Opa! Aqui vai muito de cada área de conhecimento, né? Como é que vocês querem fazer o vídeo? Vocês querem fazer um bate-papo só em minha imagem, digamos assim, na área de humanas? Isso deve funcionar muito bem, né? Tu está falando imagens, faz todo sentido mostrar só a imagem do professor e fazer um bate-papo. Tu quer mostrar só o quadro branco e escrever num quadro branco, tu precisa da tua imagem e do quadro branco, ou só com slides. Tu precisa ter a tua imagem de fato, ou basta ter o conteúdo sendo exibido e a tua voz por cima? E será que a tua voz é a melhor para fazer o vídeo? Ou será que tu pode se juntar junto com outro professor que tem uma voz, de repente, numa entonação que chama mais atenção, né? Que, sinceramente, existem professores que eles têm essa entoação de voz que combina mais para a gente dormir do que para a gente aprender, que instiga mais. E eu falo muito isso da imagem, porque essa foi uma experiência que eu tive quando a gente fez aquele curso de cálculo para administração. A gente teve que começar a fazer vários vídeos, assim, sem planejar muito, que, como eu falei, nossa estratégia era de lives, e por uma questão técnica isso não aconteceu. Que bom, porque não ia funcionar, hoje eu vejo que não funcionaria bem. E então a gente teve que gravar vídeos meio que sem pensar muito. E eu lembro... Opa! E eu lembro que a gente gravou vídeos lá no estúdio que tinham montado lá na faculdade, na escola de administração, e a gente levava os materiais impressos, né? Eram outros tempos, outra qualidade de vídeo. E quem editava o vídeo alternava entre a nossa imagem e a imagem da gente fazendo as contas. E os alunos, eles reclamavam muito, mas vocês não têm noção que eles reclamavam. E eles diziam, aluno EAD, ele se sente mais empoderado para fazer críticas e eles não têm papas na língua. Isso é outra coisa que é uma diferença bem grande do presencial. Os nossos alunos do presencial, eles são mais, como é que eu vou dizer, respeitosos. Aluno de EAD, acho que por estar fora da sua zona de conforto, ele não tem problema em criticar, e às vezes muito duramente. Então, eles diziam, a gente não quer ver a cara de vocês, a gente só quer ver as contas. Eles diziam isso com todas as letras, e a gente teve que conversar muito, porque daí o pessoal dos envios educacionais, não, mas tem que ser mais humanizado, tem que ter a imagem de vocês, não pode ser assim. E daí a gente teve que ir indo e chegar num consenso de mostrar, então, nossa imagem no início e mostrar nossa imagem no fim, mas no meio do vídeo mantendo as contas, porque os alunos se irritavam muito,
em ter aquele momento de troca que mostra a conta e mostra a nossa cara. Eles queriam ficar focados só olhando as contas. E eu acho que isso é uma coisa importante, dependendo do que vocês estão lecionando, é um ponto importante a ser observado, se a imagem de vocês no vídeo é importante. E o outro ponto é, eu tenho vários problemas em exibir minha imagem em vídeo, né? Então, se vocês se sentem confortáveis com isso também. Bom, daí aqui agora eu vou dar uma dica que eu acho que é a estratégia em vídeo, se vocês querem fazer uma estratégia baseada em vídeos para ensino, que eu acho que é a estratégia mais simples de todos os tempos, né? Que é a seguinte. Então, no primeiro passo, vocês olhem como vocês dão a aula, isso aqui é uma boa alternativa para ensino remoto. Olhem o que vocês dariam se vocês fossem aquela aula presencial, que materiais vocês abordariam. Provavelmente vocês vão basear a aula de vocês em livros e textos que já têm publicados, né? Então, separem esses materiais. Então, se é um livro, separem os trechos daquele material que cobre aquela aula, né? Se é uma nota de aula que você já tem de tempos que vocês passariam no quadro, digitalizem de alguma forma aquelas notas de aula. E quando eu falo digitalizar, vocês podem reescrever o texto, que demora muito tempo, ou vocês podem simplesmente escanear as notas de vocês, né? Ou dar uma passada limpa, escanear. Tentem fazer o melhor que vocês puderem, sem se preocupar muito em fazer algo perfeito. Uma coisa que é boa nos alunos EAD é que eles valorizam muito. Toda a dedicação que tu tem em produzir material é sempre muito valorizada, mesmo que não seja perfeito. Então, é melhor ter o vídeo que não é perfeito, mas ter o vídeo do que não ter o vídeo, entendeu? É melhor ter as notas de aula que estão escritas à mão e escaneadas do que não ter as notas de aula. Então, separa cada um dos materiais, deixando muito claro na mente de vocês qual é a relevância, elas sendo objetivas, e qual é a relevância de cada uma delas, tá? Daí vamos para o vídeo, tá? Isso é um passo anterior. Agora vamos para o vídeo. Então, vocês começam o vídeo cumprimentando os alunos, blá, blá, blá. Podem comentar alguma coisa do tópico anterior que vocês abordaram, e daí vocês começam a falar sobre esses materiais. Então, por exemplo, para essa semana a gente vai estudar isso, isso e isso, e isso é muito importante por aquilo, aquilo e aquilo. Eu separei aqui o texto do fulano, que tem esse ponto de vista muito interessante sobre esse tópico. E também tem esse material do ciclano que aprofunda mais nisso e naquilo. O livro do fulano tem uma didática muito boa, que explica como resolver isso. Então, vocês falem com entusiasmo sobre cada um daqueles materiais e por que eles são relevantes e por que é interessante para os alunos. E, inspirem os alunos, a curiosidade dos alunos a examinar aqueles materiais, né? Eu separei também esse aplicativo para vocês brincarem, simularem coisas. Então, inspirem um aluno a examinarem aqueles materiais. E proponham um desafio, tá? Então, proponham um desafio com prazo. Se é desafio, tem que ter prazo, senão não virou desafio, né? Não, virou só uma ideia vaga. Então, proponham um desafio. Então, proponham alguma coisa, que eles escrevam um texto sobre aquilo, que eles façam um vídeo sobre aquilo. Se vocês têm questionários, né, tem uma tarefa, que eles enviem a tarefa. Recebam esses desafios e mandem um feedback e respondam. Daí aqui entra o atendimento. Feedback individualizado para os desafios, uma nota individualizada, uma avaliação individualizada. E, se possível, deem uma outra oportunidade para fazer o desafio. Então, aqui vocês abordaram todos aqueles, nessa estratégia, vocês abordaram todos aqueles 5 itens que eu comentei como importantes para uma boa estratégia EAD. E aqui, em geral, a maioria das pessoas, dos professores, associa EAD com vídeo. Algumas pessoas até pensam que é a mesma coisa, EAD e aula em vídeo. Colocam como se fossem sinônimos. Mas, na verdade, o EAD ele pode ser muito mais que isso. O EAD não precisa ser só vídeo. E o que eu considero como o melhor investimento não é vídeo. Eu não considero os vídeos como os melhores. Eles são um bom investimento, eles ajudam muito, os alunos gostam muito,
mas eu não considero o vídeo o melhor investimento. E uma das razões principais é que os vídeos, se tu comete um erro no vídeo, se faz uma falha no vídeo, se o vídeo depois tu olha e, bah, não era bem isso que eu queria, porque a gente comete erros, né? Ele é mais difícil de editar. Então, essa é uma das razões que eu não considero os vídeos, assim, o melhor investimento de todos. Mas o que eu considero como melhor investimento são todas as ferramentas com feedback automático, tá? Então, aqui, no Moodle, quem é aqui da universidade, o Moodle, ele tem todo um módulo ali para te fazer teus próprios questionários e com feedback automático, tem vários tipos de questões, tem questões de marcar, tem questões que tu coloca e digita a resposta, tem vários tipos de questões. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de questões do meu curso, tá? A minha estratégia, os meus desafios, eles são todos via questionários Moodle, né? O meu desafio eu tenho para cada tópico do meu conteúdo da disciplina, eu tenho sempre a mesma estrutura, e eu tenho uma lista de exercícios online, que o desafio deles é gabaritar aquela lista, e depois fazer um teste que vale nota, né? Que contribui para a nota desde o final do semestre, que é baseado naqueles questionários. E eles têm ali dentro do questionário tem uma tecnologia, né, de feedback automático. Então, por exemplo, aqui uma continha, eu digitei ali a resposta errada, né, e daí o feedback que o Moodle dá, pelo cálculo que ele fez, eu sei que ele cometeu um dos erros comuns que os alunos costumam cometer, que foi não atentar ali para o caso da convenção exponencial e ter usado a convenção linear. Então, eu digo para o aluno, você usou a convenção linear, porque ia ser muita coincidência se ele tivesse usado outra coisa e tivesse chegado naquele número, né? E daí eu explico ali como ele resolveu o problema e como ele tentar de novo. Então, é isso que eu falo no feedback automático, é um feedback que ele auxilia o aluno em corrigir seus próprios erros e a construir, assim, o conhecimento dele. Bom, isso é no Moodle, né? O Moodle é a nossa plataforma, a plataforma que a URGS investiu muito, é uma plataforma que tem bastante material também de ajuda, né? E uma outra possibilidade é no Google Sala de Aula. No Google Sala de Aula ele tem não lembro agora se é Google Tarefas, em inglês é Google Assignments, é uma coisa assim. Mas ali também tem possibilidade de fazer questões e colocar esse feedback, programar esse feedback nas questões, né? De acordo com cada resposta. Então, também é uma maneira que o aluno responde e pode ter a resposta na hora. Então, é excelente. E também uma outra maneira, ou outras coisas que o Google Sala de Aula oferece, ele tem integração com vários aplicativos, né? E vários aplicativos muito interessantes, vários objetos de aprendizagem muito interessantes. E tudo muito integrado. Então, realmente o Google, ele está dominando o mundo. Ninguém fala muito isso, mas o Google está dominando o mundo. E aqui é uma questão de saudosismo, porque foi a primeira ferramenta que eu usei de feedback automático, mas eu olhei, pesquisei, não sabia se ele existia ou não. Eu usei o Hot Potatoes por vários semestres, né? Foi dica de um outro colega, o professor Ville, que trabalhou muitos anos comigo em matemática financeira. E ele tem várias possibilidades de questões, palavras cruzadas, associação de frases, né? E também tem a questão do feedback automático, enfim. Tem questões ali mais diferentes ali. E tem alguns tutoriais em português, né? O Hot Potatoes em si, se for baixar, é um site que está todo em inglês, mas ele tem alguns tutoriais em português. Se alguém tiver interesse, quiser olhar, pode mandar um e-mail, eu posso indicar onde encontrar esses tutoriais. Acompanhamento do aluno. Aqui, o que eu vou dizer para vocês? O que tem de comum em todos os EADs que surgiram por aí e que são de baixa qualidade e que realmente tem muito curso, faculdade de EAD aí que surgiu, que é para ganhar dinheiro, assim. E o que esses EADs de baixa qualidade têm em comum é a falta de comprometimento em atender o aluno. O que faz um EAD de qualidade é a tua disponibilidade em atender o aluno, seja nas dúvidas que ele tem do conteúdo que foi apresentado, seja nas dúvidas que ele tem sobre como que o curso funciona, sobre as notas dele, sobre se ele não tem como fazer alguma tarefa, como ele pode fazer a tarefa, ou seja, o acompanhamento do aluno, o atendimento do aluno é fundamental. É o acompanhamento do aluno que faz que diferencia EAD bom de EAD ruim. É isso que faz a diferença, tá?
Eu sou muito grata que em financeira, talvez vocês estejam pensando, em financeira eu tenho 400 alunos. De professores da universidade, são 2 professores. Na verdade, são 2 professores que cuidam durante todo o semestre da disciplina, que é eu e o professor Jean, e são outros 2 professores que nos ajudam para a gente aplicar provas presenciais nos 400 alunos. Mas eu tenho uma equipe maravilhosa de 8 monitores, né? E esses 8 monitores, eles são de extrema valia para nós em atender o aluno. São esses 8 monitores que eu nunca ia conseguir atender os alunos com a velocidade que o mundo EAD, o mundo digital, exige. E são esses monitores que possibilitam tudo isso. E daí, então, sendo o atendimento uma parte tão crucial, né, os ingredientes mais importantes para ter sucesso no EAD são justamente envolvendo o atendimento ao aluno. Então, como eu falei, quando a gente está entrando para o EAD, a gente está fora da nossa zona de conforto e a gente está muitas vezes no início, a gente está sobrecarregado com muitas coisas novas que a gente está fazendo. E o aluno também está fora da zona de conforto dele. E no caso de matemática, matemática para cursos que não são de matemática, por exemplo, matemática para administração, né, que são pessoas que não estudam matemática porque tem que estudar matemática, faz parte do currículo, mas não é uma opção delas estudar matemática, eles já têm um pé atrás com matemática também, né? Então, eles sempre vão... A tendência da gente, quando a gente está se sentindo desconfortável, é culpar o outro. Essa é a tendência humana. Então, uma situação muito comum aqui que eu coloquei nesse meme aqui, né, a gente vai e posta um vídeo, o aluno olha o vídeo e tem um erro no vídeo, e aquilo é um absurdo para o aluno, e de certa forma ele não vou dizer que ele tem razão, né, porque todo mundo mas é compreensível que isso atrapalhe o aprendizado dele. E daí o professor se sente atacado e o professor se sente desvalorizado porque ele passou horas fazendo aquele vídeo. E não importa se o vídeo é de 5 minutos, às vezes ele demora horas para fazer. Não sei se vocês já mergulharam nisso de fazer vídeos, mas quando a gente faz vídeos e tal, a gente vê que a questão de editar, de fazer, faz de novo, não ficou bem, fala de novo, isso demora horas, às vezes, o processo de fazer um vídeo. E o aluno está lá, eu passei horas fazendo o vídeo no ponto de vista do aluno, mas como é que eu vou aprender assim, sem um erro no vídeo? E às vezes o aluno, que nem eu falei, o aluno EAD, ele tem essa característica, ele não tem papas na língua para reclamar. É muito difícil tu ter coragem para reclamar presencialmente, cara a cara com o professor, mas para botar uma reclamação num fórum, para te mandar uma mensagem atrevida, os alunos não têm papas na língua para isso. E daí, se a gente engaja nesse comportamento do aluno, né, a gente perde o respeito e perde o aluno e bota fora nisso, bota fora todo o sucesso. E isso é um erro que eu fiz muito quando eu tive a minha primeira experiência EAD, que eu vi meus colegas que estavam junto comigo lá dando cálculo de administração também fazer, e é uma coisa natural, porque é uma situação de estresse. Então, o ingrediente que eu diria que é principal é paciência. Paciência para conseguir lidar com as situações, com os imprevistos, para compreender o lado do aluno, e sabedoria para conseguir lidar com esse aluno e manter ele engajado, né? Então, começar aquela questão de usar as críticas do aluno, a saber aceitar as críticas do aluno e ser grato pelas críticas do aluno, né? Porque é elas que vão fazer teu curso melhor. O meu curso de matemática financeira, desculpa ter falado do meu curso, mas o curso de matemática financeira à distância que eu ajudei a criar, ele foi construído muito na base do feedback dos alunos. Eu fui fazendo e testando as coisas e os alunos iam dando feedback, eu ia aceitando, já tinha tido aquela experiência lá em administração, já sabia que aquele não era o caminho. E eu fui construindo tudo junto com os alunos. Então, a gente tem que saber né, ter essa sabedoria. Se vocês forem migrar nisso, principalmente se vocês têm uma turma muito grande, né? Então, se vocês ainda não têm essas técnicas bem desenvolvidas de respirar, se acalmar e ouvir um monte de desaforo, ir lá e pedir perdão se tu fez um erro, saber pedir, me desculpe por eu ter feito esse erro, tu tem razão, eu vou corrigir, pergunta como ele acha a melhor forma de corrigir, faz ele participar do processo. E é impressionante
como isso funciona bem? Desarma o aluno, desarma totalmente a agressividade do aluno quando tu tem essa postura de olhar para a crítica dele, por mais duras que sejam as palavras, e usar aquilo para crescer e mostrar para ele que tu está disposto, que tu está comprometido com a aprendizagem dele e tu está grato por aquela observação dele para que tu possa fazer um material melhor. Isso funciona muito bem. Então, tentar mudar o nosso mindset, em vez de se sentir agredido quando um professor faz, quando um aluno faz uma crítica aos nossos materiais, se sentir grato e usar aquelas críticas para produzir um material melhor, né? Ter a paciência de às vezes ler palavras duras, ouvir palavras duras da crítica de um aluno para crescer e fazer materiais melhores, eu acho que é um ponto fundamental. Eu diria que é o mais importante de todos, porque o básico do EAD, que faz um EAD de qualidade, é a comunicação com o aluno. E essa é a parte que tem que ser preservada. Então, o mundo ideal, que nem eu falei, a gente consegue atender 400 alunos em matemática financeira porque a gente tem uma equipe, tá? E esse é um recurso que hoje em dia eu não sei exatamente como tá, mas a universidade sempre disponibilizou um número bastante elevado de monitores, né? E a gente tem, então, na disciplina, 8 monitores que trabalham com a gente em vários aspectos da disciplina. E é importante, não é... No presencial, o professor faz tudo, né? O monitor só atende dúvidas. Alguns monitores têm outras tarefas também, de ajudar em outras coisas, né? Mas o professor, ele centraliza muita coisa em si. E no EAD, o papel do professor ele é diferenciado, né? Aliás, um professor ele pode ter vários papéis, né? E o mundo ideal seria quando tu tem vários professores para fazer esses vários papéis. Então, por exemplo, o professor ele é responsável por criar conteúdos, né? Como criar conteúdos, eu digo aqui também, não apenas criar, não criar de fazer, sentar e digitar, mas por ter a visão de que conteúdos vão ajudar o aluno. Então, essa é uma função do professor. Tem outras funções, a outra função do professor que não dá para ser repassada, não dá para ser terceirizada para alguém que não seja professor, é administrar os alunos, administrar as notas dos alunos, né? Quando eu falo ali criar conteúdo também, fazer avaliações dos alunos, então isso também é importante. Mas tem várias outras funções que nem sempre, tu não precisa ser professor daquela disciplina para fazer, né? Que tu pode contar com o auxílio de tutor, de monitores e bolsistas para fazer, né? Por exemplo, atender o fórum. Eu sou muito grata que a gente tem um monitor que é excelente, que trabalha conosco já há muito tempo. Eu tenho conversado com ele para escolher um próximo curso para ele fazer na universidade, porque ele realmente é muito bom nessa função. Então, eu tenho um monitor, o Lucas, que ele é simplesmente excelente nessa função de atender o fórum dos alunos, de dúvidas dos alunos, né? Tem alguns fóruns que só os professores podem, na nossa disciplina tem alguns fóruns que só os professores podem atender, que são os fóruns de como funciona o curso, que são, tu pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? E tem os fóruns que são de atender dúvidas da matemática financeira, que esses fóruns, ele é respondido primariamente pelo monitor com a nossa supervisão. Então, atendimento de chat. Antigamente, a gente usava o chat do próprio Moodle. Aqui é um ponto que o Moodle realmente é fraco, né? A ferramenta chat do Moodle é realmente muito fraca. A gente migrou esse semestre, depois de vencer várias crenças nossas, a gente criou todo um esquema para atender os alunos via WhatsApp. Então, a gente fez um grupão, tipo uma central de atendimento, o aluno chega lá, diz, eu tenho uma dúvida, os monitores se apresentam e tem uma conversa privada num grupo que é eu, o monitor e o aluno em dúvida, para atender a dúvida do aluno. E isso funcionou muito bem, melhorou muito o nosso atendimento. Então, tem várias funções, né, que podem ser compartilhadas entre professores e monitores da disciplina e bolsistas. E tem lugar para vários professores, que nem eu falei,
que dá conta da disciplina durante todo o semestre, em termos dos conteúdos, atendimento aos alunos, são eu e o Jean. Mas nas provas a gente precisa de professores para estar lá, para poder fazer a prova, cuidar os alunos fazendo prova, né? Para nos ajudar na correção das provas. A gente não teria como fazer tudo na velocidade que o EAD exige sozinhos, né? Então, a gente tem todo um time que nos ajuda. E tudo isso sempre com foco no que é o melhor para o aluno. Sempre com foco no que é o melhor aluno. E esse eu considero o modelo ideal. E ele tem uma outra vantagem também, quando tu separa funções. Então, em matemática financeira, a gente tem, pelo menos entre eu e o Jean, a gente tem duas funções bem separadas, que é fazer materiais e atender os alunos no que eles podem ou não podem fazer. Então, o professor chato, que em geral sou eu, é aquele professor que diz o que o aluno pode ou não pode fazer. Tipo, deixei de fazer atividade porque eu estava doente, eu quero abono, é eu que cuido dele. Não posso fazer a prova tal dia, quais são as minhas alternativas? Eu que respondo para esse aluno, o monitor não entra nisso, né? Então, eu tenho uma função que é essa, de dizer o que pode, o que não pode fazer, de ouvir o choro dos alunos de nota, e dizer não pode, não é isso, é aquilo, de quando o aluno tem um FF, porque a gente exige desempenho nas atividades para a presença em matemática financeira. E quando os alunos eles têm FF por não satisfazer esse critério que a gente chama presença virtual, sou eu a professora que vai lá e diz, né, FF. E o outro professor, ele é encarregado do conteúdo e de se comunicar com alunos nas dúvidas dos alunos. E essa divisão, ela é muito boa, porque ela é como se funcionasse, o que eu percebi na prática é que ela diminui os ataques. Por exemplo, se o aluno quer reclamar do material que não está bem feito, mas ele pode vir reclamar para mim e eu falo com... um se torna o mediador de conflitos do outro, né? Se eu não estou atendendo o aluno devidamente, eu demorei para responder uma dúvida de aluno, ele tem o Jean tem o Jean que vai dizer, fala com a professora Manuela, né? Então, essa divisão de tarefas, ela acaba ajudando um pouco na solução de conflitos com o aluno que podem vir a surgir. E acreditem em mim, conflitos entre a professora e aluno no EAD, eles são muito mais comuns do que no presencial. Então, é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Bom, estratégias para manter o aluno engajado. Então, como eu falei, lá quando a gente falou no material, se vocês prestarem bastante atenção na inspiração para o aluno e em desafiar o aluno, provavelmente vocês vão conseguir manter o aluno engajado, né? Então, mas tem que ter um equilíbrio aí, na questão de desafiar o aluno. Então, que nem eu falei antes, quando eu enfatizei bastante sobre escolher uma plataforma. A gente tem que primeiro construir um ambiente de conforto para o aluno. A gente tem que criar... O aluno está fora da zona de conforto dele, e o professor também. Então, um primeiro passo seria criar essa zona de conforto, tanto para aluno quanto para professor, tá? Então, esse seria o primeiro passo, né? Criar uma rotina de estudos. Então, como eu falei, em financeira, a gente tem uma única aula, um único encontro presencial que é obrigatório, que é que a gente chama de aula inaugural. E nessa aula inaugural, a gente explica para o aluno como tudo vai funcionar, o que ele pode esperar a cada tópico. E daí, cada tópico, a gente tem muito bem estruturado o que ele tem que fazer. Vocês vão ter os conteúdos, vocês vão ter o fórum de dúvidas, vocês vão ter o pré-teste, que a gente botou de pré-teste, para deixar claro que depois vai ter teste, e vocês vão ter teste, e vocês têm aqui também materiais complementares, que é caso vocês queiram ir além do conteúdo básico da disciplina, que são coisas que a gente não cobra em prova. E a gente repete, dividiu toda a disciplina em 12 tópicos, e repete esse mesmo roteiro a cada tópico, né? E o desafio do aluno é cumprir o roteiro e gabaritar os pré-testes, gabaritar os pré-testes e testes. Esse é o desafio que a gente propõe para o aluno. Fazer e repetir os pré-testes até gabaritar e, então, seguir para o teste e gabaritar. Então, vocês têm que criar tem que se preocupar em criar uma zona de conforto para o aluno e o que ele pode esperar né, os prazos que ele tem que fazer
não surpreender, não surpreender muitos alunos com atividades surpresa, ou com horários surpresa, ou com horários fora de rotina, né? Ter uma rotina. Então, mesmo que vocês resolvam fazer live, então ter uma rotina para as lives vão ser tais e tais dias, tais e tais horários. Mas também tem que desafiar o aluno, porque sem desafio não tem evolução, então tem que desafiar o aluno. Mas tem que ter um equilíbrio nessas coisas para não destruir a zona de conforto que se criou, né? Então, tem que ter aquela base que abraça o aluno, tem que ter aquela base que abraça o aluno, que ele sabe o que esperar, e os desafios, eles têm que vir de forma que desafiam o aluno, mas que aquela base ali é sólida, ele não tem como perder aquela base, ele sempre pode voltar para aquela zona de conforto, né? Aquilo ali não é indestrutível. E eu acho que isso é importante. Então, criar essa zona de conforto, usar uma única plataforma é uma maneira de fazer isso, atender o aluno, criar essa confiança no aluno de que as dúvidas deles vão ser atendidas, né? Tentar responder essas dúvidas sempre da melhor forma possível, também é uma forma de criar essa zona de conforto, de segurança para o aluno, e a partir disso, então, desafiar dentro do material o aluno a ir cada vez melhor. Então, propor um desafio e devolver o desafio para o aluno, né? Mesmo que ele tenha ido muito bem no desafio, mas será que tu consegue fazer isso aqui a mais? E, enfim, era esse conteúdo que eu tinha separado para vocês. É complicado resumir o que a gente aprendeu em 13 anos em 55 slides, então eu acho que me alonguei um tanto aqui. E é o que eu abro, então, para as perguntas de vocês, comentários, perguntas. Aqui, obrigada, obrigada, né, professora Manuela, por compartilhar essa experiência com a gente já vai abrir para as perguntas. Eu só queria pontuar algumas coisinhas. Esse momento de excepcionalidade que nós estamos vivendo, a gente está chamando de ensino remoto emergencial, até porque para diferenciar, né, da educação à distância, porque não é assim, a gente não acredita que do dia para a noite toda a universidade vai conseguir fazer uma educação à distância com a qualidade que merece, né? A professora mesmo ali, né, já está há 11 anos, né, trabalhando com isso, então é toda uma história, toda uma reflexão, um estudo, um aprofundamento, uma aprendizagem. Mas, então a gente está entendendo que isso que a gente vai fazer nesse momento agora, que é um momento emergencial, é diferente da educação à distância. Mas eu acho que tu trazes uma provocação, assim, já que a gente está desestabilizado, né, com esse momento, fomos pegos de surpresa, temos essa necessidade real de nos reinventarmos. Então, como, assim, a gente pode aproveitar toda essa experiência da educação à distância para fazer o melhor ensino remoto possível, né? Exatamente. Então, eu acho que isso tu trazes na tua fala e eu acho que é bem importante, e por isso até a gente fez o convite a ti, que tem essa experiência, e o que a gente pode aprender contigo, né, para poder fazer o ensino remoto com mais qualidade. E aí eu só anotei alguns pontos, né, que eu gostaria de destacar aqui, de pensar estratégias diferentes do presencial, né? Entender que são espaços diferentes e eu gostei muito da tua provocação também, que será que esse nosso aluno já não é um aluno EAD, né? Esse aluno que está lá presente, fisicamente, mas mentalmente onde ele está, né? Então, será que a gente já não está trabalhando no presencial com esse aluno virtual, né? Exatamente. E em relação, assim, e aí eu também anotei outros pontos, assim, em relação a gente, quando a gente for pensar esse ensino remoto emergencial, não transpor exatamente aquele conteúdo do presencial, mas pensar o que realmente é relevante, né? Trabalhar com materiais mais objetivos, pensar em vídeos mais curtos, mais objetivos nesse tempo, né? Que é um tempo diferente lá do espaço presencial. Essa questão de tentar inspirar e engajar os alunos, que é diferente, a gente não está fisicamente com eles, então a gente não consegue usar a nossa expressão corporal para motivar, para engajar, a piada.
né? Então, como é que a gente faz isso no espaço virtual? E um último ponto, assim, que eu achei bem interessante, é essa questão de estar presente, né? Isso é uma coisa que a gente defende muito na educação à distância, né? Em relação à qualidade, é a presencialidade docente e a presencialidade do discente também. Então, como é que a gente se faz presente, né? Acompanha o que está acontecendo, responde as dúvidas, atende os alunos, dá feedback, né? O aluno ele não vai nos, talvez, saber o ver, né? Mas talvez até colocar um vídeo, né? Um vídeo, uma foto, uma imagem para ter criar uma certa empatia, né? Para pensar nessa aproximação, o estar junto virtual, né? Que alguns pesquisadores falam. Sim, mas desculpa te interromper assim, Silvia, mas essa empatia tu também conquista com palavras. Da minha experiência, eu vejo isso, né? Eu criei rotinas de responder, rotinas e até bordões para responder os alunos de forma a criar essa empatia. Então, sim, a imagem é importante, mas as palavras que tu usa são ainda mais importantes, né? Então, a gente tem como criar empatia com palavras, né? Sempre falar, um aluno pergunta alguma coisa, sempre responder o aluno com o primeiro nome. A Fernanda me fez uma pergunta. Tu diz, oi, Fernanda, se tu demorou para responder, me desculpa por ter demorado para responder. Essa questão que tu colocou, eu vou verificar se é um problema de alguma vídeo e tal, ou tu pode fazer assim, assim, assado. E eu sempre termino, tipo, dizendo, um abraço, um bom estudo para ti. Então, pela comunicação escrita, né, tu consegue colocar essa empatia também, né? E esses são coisas fundamentais. Tratar o aluno pelo nome, isso é uma coisa importante, né? Assinar as suas mensagens com o teu nome, né? E ter uma mensagem de incentivo, né? E carinho, né? Que nem eu sempre falo para os meus alunos, eu mando um abraço e bom estudo. Sim. É criar esse ambiente acolhedor, né? Exatamente. Sinta bem, se sinta respeitado, ouvido, né? Como seria numa sala de aula presencial. Eu só gostaria de abrir aqui com umas dúvidas, acho que o pessoal está colocando aqui várias dúvidas, agora eu vou ter que olhar aqui no chat. Mas sobre essa central de atendimento que vocês estão fazendo via WhatsApp, vocês estão usando o WhatsApp pessoal de vocês? Como é que funciona essa central? Assim, tem horário? Sim. Então, Silvia, como é que funciona? Até quando eu te mandei e-mail, mensagens de manhã, eu te mandei pelo WhatsApp, que é o meu WhatsApp, digamos, comercial, né? Que a gente tem que dar uma inovada. Então, o que eu percebi é que, apesar da gente ter 8, como é que funcionava antes, né? A gente tem 8 monitores, os monitores nos ajudam em outras tarefas também. A gente tem um monitor que nos ajuda a editar vídeo, a gente tem um monitor que nos ajuda a fazer Canvas, né? Que a gente também que é muito tempo de caminhada e a gente tem que ir sempre inovando. Então, a gente também tem Facebook, a gente tem um canal no YouTube, e agora a gente tem um WhatsApp. A gente tem monitores que nos ajudam em várias coisas, nos ajudam com a produção de textos, às vezes botar o texto num outro modelo, enfim. Mas a gente tem muitos monitores, e todos os monitores tinham que atender no chat, porque era importante para a gente que os alunos tivessem essa oportunidade de atendimento síncrono, né? Tipo, eu tenho uma dúvida, quero que me ajudem agora, né? Para resolver um problema de ansiedade do aluno. E daí a gente tinha os alunos com 8 monitores, né? A gente conseguia ter, assim, muitos horários de atendimento, mas os alunos não usavam. Simplesmente não usavam aqueles horários, né? Era muito raro um aluno usar. Então, isso foi anos e anos e anos, e eu sempre olhando, poxa, os alunos não usam, né? Mas, enfim. Daí, às vezes, os monitores me falavam assim, e eu queria que eles usassem o chat, porque, para mim, é importante também acompanhar o que os monitores estão respondendo para os alunos. É uma questão de controle de qualidade, tu tem que saber, né? O que os monitores estão falando. E daí, os monitores começaram a dizer assim, não, professor, eles não entram... os alunos não entram muito no chat do Moodle, mas os alunos, os meus colegas de curso, que sabem que eu sou monitor, falam comigo direto, perguntando dúvida pelo WhatsApp. Então, eu sempre vinha isso, e a gente pensou, mas como é que a gente vai fazer isso, né? Não sabia como. Daí, um dia, conversando, foi esse semestre, inclusive, conversando com os monitores, mas a gente tem que achar um jeito. Daí, a gente sentou e fez um brainstorming, como é que a gente vai fazer isso? Daí eu já tinha visto um tempo atrás que tinha o tal do WhatsApp Business,
que tu não precisa usar, porque imagina eu divulgar o meu WhatsApp pessoal para 400 alunos por semestre. Isso é uma regra que a gente tinha muito clara entre os monitores. A gente já tinha um grupo de WhatsApp, nós e os monitores, há muitos e muitos semestres, anos, né? Que a gente tem esse grupo WhatsApp para se organizar. Então, e os monitores também, eles estão sempre vigilantes ali, dizendo, professora, tem um problema, está dando forrobodó lá na plataforma, os alunos estão revoltados. Daí eles me ajudam a apagar os incêndios quando os incêndios aparecem, né? Não estão conseguindo entrar no Moodle. Então, o grupo de WhatsApp é importante por isso, porque vamos combinar que o Moodle, o app do Moodle, ele está longe do ideal ainda, né? Para a gente conseguir fazer esse acompanhamento. Então, a gente já tinha esse contato entre nós, monitores, e o WhatsApp. Daí, nesse semestre, a gente pensou, eu lembrei do WhatsApp Business. Daí, eu lembrei, eu posso usar o telefone da minha sala, da sala que eu tenho na universidade. Telefone fixo, tu pode cadastrar um WhatsApp Business por um telefone fixo, né? Que seria o da minha sala, que é o mesmo número que os alunos me ligariam, né? Enfim, daí eu fiz o WhatsApp Business com o telefone da minha sala e daí a gente fez a seguinte estratégia. Aí eu perguntei para os monitores, como vocês se sentem em divulgar o número pessoal de WhatsApp de vocês? Vocês se incomodam, não se incomodam? A nenhum deles se incomodou. Mas se eles tivessem se incomodado, eu ia achar na universidade telefones fixos para eles fazerem o WhatsApp Business também, entendeu? Para proteger a privacidade deles. Mas, nesse caso, nenhum dos nossos monitores se incomodou, mas era uma coisa que a gente tinha pensado. Daí, dentro desse WhatsApp Business, a gente criou um grupo grande, que é a central de atendimento, que é um grupão, e do WhatsApp tem essa possibilidade de tu mandar um convite para participar de um grupo, né? Que nem a gente vê, às vezes, nas redes sociais, que tem um convite para participar do grupo disso, grupo daquilo. Então, a gente criou esse convite para participar do grupo e divulgou para os alunos. Não divulgou no Facebook, porque o nosso Facebook é aberto para todo mundo, a gente só quer atender nossos alunos. Então, na nossa aula inaugural, que foi pouco antes da pandemia, a gente falou dessa ideia, divulgou o grupo para os alunos, e o grupo funciona assim. É só para dúvida, atendimento de conteúdo da disciplina. Então, o aluno chega no grupo e disse, eu tenho uma dúvida. Algo nessas linhas, eu tenho uma dúvida, simples e direto. Aí, o primeiro monitor disponível, a gente pensou em fazer horários de atendimento, não fazer horários de atendimento, depois a gente viu que, de repente, não é necessário, porque a gente viu que, né, que tinha uma fluidez ali dos monitores, né, e estavam todos dispostos a atender. Eu tenho monitores que são excelentes, são fantásticos, eu amo meus monitores. E eles tinham essa disponibilidade de atendimento. Então, o que a gente fez é o seguinte, o aluno vai, eu tenho uma dúvida, e o monitor que está disponível, né, para atender no primeiro horário, que o primeiro monitor que aparece diz, eu posso te atender, e convida o aluno para uma sala privada, que é ele, o aluno, e o monitor, o aluno e eu com o meu número da sala, né, do meu WhatsApp Business. E daí ali eles se atendem. E o WhatsApp é uma coisa que os alunos estão muito habituados, estão muito familiarizados, então funciona muito bem. E funciona muito bem, eles usam muito áudio para resolver dúvidas, que eu não sei se é um plugin que o Moodle tem. Eles usam muito foto para resolver dúvidas. Por óbvio, usam muito emoji. Eu lembro que quando eu falei para os monitores, a gente tem que usar o WhatsApp, porque essa educação sem emoji não está dando certo. Né? Porque o emoji ele traz um certo grau de empatia também, né? E está funcionando muito bem. A gente saiu tipo de 6 atendimentos por semestre para mais de 20 atendimentos por dia, né? Com a questão da pandemia, né? No início os alunos se empolgaram e mesmo com a pandemia estavam lá estudando, e eu só acompanhava aqui os meus monitores atendendo, às vezes 11 da noite atendendo. E depois eles foram ficando meio estimulados, porque não sabiam se aquilo ia valer, se não ia valer, e foram meio que desistindo, mas eles continuam ali estudando e pedindo dúvidas, está funcionando extremamente bem, muito, muito, muito bem mesmo. Obrigada. Bom, vamos ver aqui, acho que deve ter várias perguntas, eu agora não consegui acompanhar o chat. Não sei se você tinha visto alguma pergunta aqui. Eu vi uma no início aqui, deixa eu ver. Alguém falou bem no início sobre híbrido, sistema híbrido. Isso foi uma coisa que a gente testou bem nos primeiros semestres, quando a gente tinha aqueles grupos de presencial e tinha de AD e a gente comparava, a gente usava as turmas do presencial para fazer esse modelo híbrido. E os alunos, eles parecem estar muito satisfeitos com o EAD no nosso caso, né? Eles não estavam utilizando isso.
E quando a gente decidiu fazer todas as turmas, porque começou a ter muita demanda pelas turmas EAD e pouca demanda pelas turmas presenciais, então foi uma coisa que a gente foi observando, né, junto com o departamento, e a gente resolveu extinguiu as turmas presenciais, porque a demanda não é que era nula, mas ela era muito baixa para justificar. E daí o que a gente fez? A gente compreende que tem alunos, agora não é uma possibilidade, né, mas a gente compreende que para alguns alunos é muito difícil. O EAD, ele realmente exige muita alta disciplina, muita organização, né? E muita proatividade dos alunos. E para alguns alunos aquilo era complicado. Então, a gente ofereceu uma aula. Então, a gente trocou as 9 turmas presenciais que a gente tinha de financeira, e a gente faz uma aula por semana. Eram 9 turmas presenciais, 2 vezes por semana. Então, a gente faz uma aula, né, que a gente escolheu o sábado, das 8h30 às 10, para fazer uma aula que é tal e qual, é aquela aula, uma aula mais objetiva, né? Porque os exercícios, eles estão no Moodle para eles praticarem. Então, aquela aula de conteúdo mesmo, com alguns momentos de exercício. A gente faz uma aula que seria a aula basicamente tal e qual a aula de conteúdo que a gente teria no presencial. E a gente colocou essa aula como totalmente opcional para os alunos. Eles não têm nenhuma obrigação de ir, não conta em nada para o resto do curso deles, nossa presença continua sendo virtual pelas tarefas no Moodle, e a gente colocou como opcional para eles. E daí a gente fala para eles, se vocês irem nessas aulas aos sábados, isso é uma maneira também de tranquilizar os alunos. Se vocês irem essas aulas aos sábados, vai ser a mesma coisa, é como se fosse o híbrido, né? Vai ser a mesma coisa que vocês fazerem presencialmente, só que vocês vão ter um tema de casa no Moodle para fazer, que é a atividade que marca presença, né? Vocês têm noção dos meus 400 alunos, vocês sabem quantos vão nessa aula no sábado? Muda todo semestre, né? Porque muda a turma, mas vocês conseguem chutar um número de quem se interessa aí? O que tu acha, Silvia? Quantos alunos vão? A nossa experiência, quando a gente faz essas aulas, os plantões nos cursos presenciais, assim, nós tínhamos agora, no último ali, uma turma de 50 alunos, apareceram 2 pessoas. Então, não sei se tem uma... Da minha turma de 400 alunos, o público máximo que a gente teve nas presenciais do sábado foram 12 alunos. É uma proporção semelhante, então, à nossa. 12 alunos. Né? Então, não é porque o EAD não... eu imagino que talvez o EAD deixe a desejar em alguns aspectos, né, para os alunos, mas entre eles terem o compromisso de ir numa aula todo sábado de manhã e ser proativos e buscarem compreender as coisas nos materiais da plataforma, eles estão, a maioria, imensa maioria, está fazendo a opção de seguir com o curso EAD. Então, o híbrido parece ser uma boa ideia, que vai solucionar todos os problemas, mas, na verdade, eu acho que ajuda mentalmente para o professor e para o aluno, ajuda, porque tu coloca como, passa a ser uma opção, é uma opção do aluno fazer EAD, não é uma obrigação, porque tu está colocando ali a opção dele ter aquele momento presencial. E isso é importante também, porque é aquela zona de conforto, faz parte de criar aquela zona de conforto. Tipo, se tu não conseguir, a gente vai te atender, tu vai poder vir no sábado e eu vou te explicar tudo direitinho, tá? Mas, na verdade, é uma preocupação que existe, mas que não... Como é que eu vou dizer? Não bate com a realidade, né? Se tu simplesmente, talvez por dar essa segurança para o aluno, já é o suficiente. Sim. Então, na minha prática, não vi muito assim, não é essencial, né, fazer esse modelo híbrido. Sim. Eu localizei aqui uma pergunta que já foi feita há mais tempo aqui do professor José Cláudio. Ele pergunta se todas as disciplinas serão remotas. Não seria interessante mantermos os nossos horários? Como eu vou dizer, né? Eu, por exemplo, eu vou te dizer como eu falei, eu estou cursando astrofísica como aluna de graduação aqui na URGS, né? Então, eu sou mãe, tá? Mas isso é uma coisa muito particular minha, que não é o padrão, o perfil dos nossos alunos. Então, os horários de aula que eu tinha para ir ao campus presencialmente, eu já não tenho mais. Porque meus filhos estão no homeschooling, eu não tenho como ficar 2 horas numa live
né, com a atenção que eu deveria, com 2 crianças em casa em homeschooling, né? Porque por mais, meus filhos são excelentes, são autônomos, isso, aquilo, mas, enfim, são crianças, não teria como, né? Não daria. Mas essa é a minha experiência pessoal. E como eu falei, essa questão do horário, ela já não funciona no presencial, se a gente vai ver. A gente pode usar os horários, deixa os horários para o próprio aluno se organizar, ou para o próprio professor se organizar. Então, cada um individualmente pode usar esses horários para ser organizado. Ah, nesse horário eu estaria dando aula. Então, ao invés de fazer aula, eu vou gravar um vídeo para a próxima aula, entendeu? E o aluno, por sua vez, também pode usar esse horário para se organizar. Ah, nesse horário eu estaria em aula, então eu vou usar esse horário para examinar os materiais que o professor postou. Então, é claro que esses horários podem ser utilizados, mas a critério do professor e do aluno. Eu não vejo, eu pessoalmente, não vejo muito sentido na imposição de usar esses horários, assim. Eu acho que isso não traz benefícios. Sim. Tem uma outra dúvida do Pedro Migovski da Silva, perguntando: o total de tempo que dedicas em média aos alunos, aulas, é maior ou menor comparado ao tempo das aulas presenciais? Imagino que no período de preparação do material, o tempo investido seja considerável. Mas como é depois de o material estar pronto? A minha experiência é que as dúvidas por e-mail, chat, demoram muito mais tempo, especialmente porque está escrito e tem que ser muito mais preciso para não gerar dúvidas ou cobranças por parte dos alunos. Então, Pedro, seguinte, nos primeiros anos, não é semestre, quer dizer, anos, o volume de trabalho, ele é sobre-humano. Porque até tu acertar teu material para que as dúvidas, para te solucionar as dúvidas que são recorrentes, né, demora um tempo. Então, a questão, vou fazer o material e vai estar pronto. Hoje em dia, eu tenho material pronto que funciona bem, mas eu estou toda hora querendo mudar, e tu está sempre querendo mudar. Então, imagina, tem vídeos ainda que eu uso que já nem funciona mais o link, que são vídeos lá do curso, quando a gente deu financeira naquela oportunidade para administração, para 600 alunos, são de 2008. Já nem funcionam mais no computador. Então, a gente está fazendo vídeos novos. Vídeo é uma coisa que demora muito tempo. Então, nos primeiros anos é simplesmente insano o que tu trabalha para atender o aluno. Mas quando tu consegue, mas isso vai resolvendo. À medida que tu vai encaixando bem o material, que os alunos começam a se sentir confortáveis com a disciplina, que eles já têm o feedback dos veteranos deles dizendo como vai funcionar, eles já chegam para ti sabendo como, meus alunos já chegam sabendo como vai funcionar. E é muito estranho, porque a gente tem essa aula inaugural e a gente tem a evasão, né? No EAD realmente é uma coisa a se preocupar. Eu tenho uma evasão de 30% dos meus alunos, eles acabam tendo FF. A maior preocupação que a gente tem é essa, em como reduzir esse número, né? Então, todo semestre a gente tenta fazer atitudes novas para reduzir esse número. E a gente fez uma pesquisa uma vez, coletou dados e fez essa correlação de que 70% dos alunos que tinham FF não tinham ido na aula inaugural. E a gente compartilhou esse resultado de pesquisa com os alunos, né? E só que a mensagem que chegou para os alunos é: se tu não vai na inaugural, tu roda por FF. E tudo bem. Daí eles chegam, eles perguntam para mim isso: é verdade que quem não vai na inaugural tem FF? Eu falei: não é bem assim. Existe uma estatística e essa aula é muito importante para te entender como o curso vai funcionar e se sentir seguro, isso, aquilo. Não falo todas essas palavras, mas é bom até que tenha, né? Então, porque isso faz os alunos irem na inaugural. E, enfim, mas é muito difícil tu controlar a evasão num curso EAD, e é por isso que é tão importante, né? E eu estou aqui pensando maneiras de manter o aluno engajado. A gente vai fazer uma nova estratégia em vídeos, a gente vai dividir os conteúdos em desafios e vai usar o WhatsApp, enfim, a gente está criando outras ideias, né? Mas a evasão é uma coisa muito, muito importante. Mas sobre o tempo que eu dedico ao aluno, então, lá no início, eu nem sei dizer o quanto tempo. Não sei dizer, eu só fazia isso, eu só fiz isso por alguns anos, tudo que eu fazia era isso, era muito, muito, muito além de eu dar aula presencial, né? Quando eu dava aula presencial de financeira, eu tinha 2 turmas,
ia 2 noites no centro da aula, não tinha comparação. Eu trabalhava manhã, tarde e noite no EAD, nos primeiros anos. Mas com isso a gente conseguiu fazer um material que ele era muito bom, e a gente conseguiu também encaixar a forma dos monitores atender. E a gente tem todo esse apoio dos monitores que é extremamente importante para manter os alunos bem atendidos. Então, hoje em dia, eu conseguiria, por exemplo, fazer matemática financeira e auxiliar em outra disciplina. Então, hoje em dia, eu confesso que o tempo que eu dedico aos alunos não é tão grande. É que também a gente vai se acostumando, né? E é tudo muito digital, e tu tá toda hora respondendo o aluno, né? Então, mas hoje em dia não é tão grande, mas no início ele é realmente insano. Mas já faz mais ou menos desde 2016, então 5 anos para encaixar bem, desde 2016 que a coisa é mais tranquila assim, né, que eu posso atender, posso ter uma vida de qualidade, digamos, fora do EAD, que eu tenho vida fora do EAD. Sei bem como que é isso. Há uma pergunta da professora Tatiana da Silva da UPSOL. Ela começa falando: Manuela, parabéns pela sua apresentação. Tens alguma experiência com aplicação de provas à distância? Que ferramentas poderiam ser usadas para tentar aproximar-se das condições de aplicação de uma prova presencial sem consulta? Gente, então isso até estava conversando com o chefe do departamento outro dia, porque isso tem alunos nossos, né, que se mostraram uma certa revolta por não ter provas online, né? Eles acreditavam que isso era uma crença nossa, uma preocupação nossa e tal. Mas, na verdade, não é. É um regramento. Até antes da pandemia, existia um regramento da universidade que exigia que as avaliações fossem presenciais. Então, eu não tenho essa experiência de provas que são online, né? Até porque nunca foi uma preocupação minha, porque não era uma coisa, não era uma possibilidade, simplesmente. Então, desde que começou a pandemia, a gente começou a pensar como poderia fazer, mas a gente já consultou, por exemplo, na verdade, a gente consultou se teria como fazer prova presencial, mas isso não tem como. Então, olha, isso é uma coisa que eu estou pensando nesse momento, como que eu poderia fazer, mas eu acho que a questão de fazer sem consulta seria impossível, não tem como tu controlar isso. Qualquer coisa que tu vai fazer online de avaliação, tu tem que considerar a possibilidade que tu não tem esse controle sobre a consulta. Então, se tu for fazer algum tipo de avaliação valendo nota, a não ser que seja um vídeo, uma entrevista, né? Quem tem poucos alunos, eu tenho um professor de astrofísica que ele já ia fazer prova oral, né, na disciplina normal, e daí ele trocou a prova oral que ele ia fazer por uma videochamada, né, que ele vai fazer a prova oral. Então, a não ser nesses casos que tu vai fazer uma prova oral, né, por videochamada, para uma turma pequena, porque eu não tenho como fazer prova oral, videochamada com os meus 400 alunos. Eu acho que eu não tenho como, eu vou pensar a respeito, mas eu acho que eu não tenho como, né? Então, eu acho que, a não ser que seja uma estratégia assim, eu não consegui ver muitas possibilidades, não, de eliminar a possibilidade de consulta. Uma vez o Moodle, ele tinha uma ferramenta que não tem mais, mas o Moodle, logo que eu comecei, ele tinha uma maneira, uma opção de fazer questionários que ele travava tudo. Ele, tipo, abria e ele travava todo o computador. Tu só podia ir de questão para questão, e se tu fechasse, tu entregava o teste, entendeu? Tu não tinha como minimizar a janela e abrir outro conteúdo. Mas isso não impede do aluno estar ali com o livro aberto, ou estar com o material impresso. Então, mesmo que tivesse isso, não teria como eliminar a possibilidade de consulta, né? Então, eu não vejo essa possibilidade acontecendo da minha experiência. Só contribuindo com isso, hoje realmente o Moodle não tem como garantir, né, que o aluno não vai consultar outros materiais, outra internet, ou até mesmo garantir que é ele mesmo que está realizando a prova não naquele momento, como. Né? Mas eu sei que isso é uma questão que já foi levantada, acho que foi o ano passado, surgiu um edital, até a URGS participou e acabou não sendo contemplada, para o desenvolvimento de uma ferramenta para o Moodle que bloqueasse todo o acesso à internet no computador, né? No caso, a gente não teria como bloquear no celular ou dispositivos, mas que bloqueasse na máquina o acesso a outros sites e também filmasse
o aluno, né, na hora da, assim, eu mandasse fotos ou alguma coisa que provasse que é o aluno mesmo que está fazendo, né? Então, eu sei que algumas universidades estão desenvolvendo essa solução, mas aí a gente não tem ainda disponível isso, né? Então, para turmas grandes, assim, não... Porque na educação à distância, a avaliação presencial é obrigatória. Então, não era uma preocupação, assim, até então. Então, agora no ensino remoto, como as regras são diferentes, então a gente está pensando em alternativas. Eu tenho um professor da engenharia, o professor Alberto Canto, que trabalha com questões calculadas, né? Então, na área da matemática, às vezes tu muda os parâmetros das questões, então evita que o aluno copie do colega, mas não necessariamente que ele não consulte o material. Né? Exatamente, é o que eu trabalho também. No Moodle, as questões, cada lista de exercício, o aluno ele tem uma lista de exercício individualizada para cada um. Então, os exercícios, quando os testes, eles são personalizados, né? É o teu exercício, o teu teste. Sim. Mas, ainda assim, não tem como tu garantir. Porque eu sei, alunos meus contam aqui, se reuniam para fazer as listas, se reuniam para fazer os testes. E mesmo que tu não tenha o material online, não tenha acesso ao material online, tu não tem como saber se ele não está acessando por um outro dispositivo ou não está com o livro aberto. Não tem como. A única maneira seria se tivesse talvez essa questão de vídeo e o aluno tivesse muito pouco tempo para responder. Que daí não ia dar tempo de consultar. Sim. Mas daí, no mundo online, que tu depende de internet, talvez seja cruel demais tu dar muito pouco tempo para um aluno responder, problemas podem acontecer, enfim. Eu realmente, nessa questão, eu não sei muito bem como resolver das provas. Se alguém tiver uma sugestão de como está fazendo, também estou aceitando. Acho que, dado o tempo, acho que a gente vai fazer uma última questão aqui, depois a gente faz um encerramento. Tem uma do professor José Cláudio, né? E você acha que transformar as aulas práticas em aulas demonstrativas em vídeo é válido? Qual a pergunta? Desculpa. José Cláudio Fonseca Moreira. Transformar as aulas práticas em aulas demonstrativas em vídeo, será que é válido? Eu acho que é válido. Como aluna de física, né? Eu tenho aulas que são experimentais. Eu fiquei pensando, isso é meio complicado, né? Em questões de materiais. Mas eu acho que algumas disciplinas, talvez tu possa fazer os vídeos, né? Mostrando as coisas. E talvez, por exemplo, nas aulas experimentais, que é coleta de dados, né? Tu pode fazer vídeos mostrando como seria a coleta de dados e o aluno não vai ter como coletar os dados, porque ele não tem aqueles materiais do experimento. Mas tu pode fazer um vídeo muito bem detalhado sobre como coletaria os dados e enviar dados para os alunos, né? De experimentos passados, de testes passados, para o aluno elaborar um relatório, por exemplo. Isso seria uma possibilidade. Alguns experimentos, por exemplo, nas disciplinas mais básicas, né? Ou coisas que tu tem como aluno enjambrar o seu próprio experimento, né? Talvez seja até um exercício melhor, né? Pensando em Física 1, enjambrar um experimento, o próprio aluno enjambrar um experimento de queda livre, que ele meça. Claro que ele não vai medir, tem que ter seria até uma maneira mais interessante de ver o quanto o aluno entendeu daquilo ali, né? Ele não vai ter como fazer um experimento perfeito, vão ter várias variáveis ali contribuindo negativamente para a coleta de dados, mas também é uma maneira que eu penso que poderia dar certo. Na astrofísica, então, tem muitas ferramentas, né? A gente tem o Stellarium, que é uma cópia do céu, então ali dá para pensar vários experimentos. Então, tem muitos aplicativos também simulando coisas experimentais. É difícil, mas eu acho que em alguns casos dá para a gente pensar alternativas. E a questão dos vídeos filmando experimento é uma alternativa, eu creio que é válida sim. Bem, nós já estamos aqui no nosso limite de tempo, então acho que a gente vai ter que encerrar. Mas, então, em nome da Secretaria de Educação à Distância, eu gostaria de agradecer a participação, né, a presença dos participantes online, pessoal que está assistindo pelo ao vivo também. Agradecemos especialmente a professora Manuela Longoni de Castro, né, que compartilhou as suas experiências com a educação à distância e que podem muito contribuir para esse momento do ensino remoto emergencial. E aproveitamos também a oportunidade de convidá-los a participar do 7º Fórum EAD,
que acontecerá no dia 19 de junho. Então, na próxima semana não teremos fórum em função do feriado. E o próximo fórum, então, será no dia 19, às 9h30, né, no mesmo horário, com o professor Aldo, que está aqui presente, então, do ICBS, falando sobre aprendizagem com tecnologias digitais, as notas de um imigrante. Então, encerro a sessão. Um bom dia a todos. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Até mais.